Bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. Contatos de segundo grau. Além de avistar o OVNI, esses encontros envolvem algum tipo de interação física com o ambiente. Isso pode incluir efeitos eletromagnéticos ou ruído, sons, interrupção de dispositivos eletrônicos ou marcas no solo. Um clarão, né? Veio um clarão em cima do carro, né? Uma luz assim um pouco esverdeada, como se fosse um LED, uma luz esverdeada, mas muito forte, iluminou tudo, virou dia, né? As árvores, as sombras das árvores, a gente viu tudo assim. Minha namorada na época deu um grito ali, ficou desesperada, e eu olhei assim para frente, para trás, para os lados e nada. E aí eu coloquei a cabeça para fora do carro. Meu pai tinha um Fiat 147, eu estava no carro dele, né, aquele clássico Fiat 147. E aí eu olhei em cima do carro, tinha um objeto passando devagar. Mas quando eu digo em cima, era em cima, era muito baixo, ele estava muito baixo. Quantos metros você estima, mais ou menos? Olha, pensando nessas árvores, não dá para vocês verem que a gente está aqui, mas pensando assim, sei lá, uns 30 metros. 30 metros de altura. 30, 40 ali. E grande, do tamanho de um 737, um avião. Nossa, assim. desse tamanho? Era muito grande, era um objeto muito grande. E ele estava passando muito lentamente em cima do carro, né? Aí ela olhou, ela foi para frente do vidro, ficou olhando assim, e eu fiquei estarrecido ali fora, olhando ali com a cabeça para fora do carro, e ele foi lentamente se afastando. E a gente viu todo o percurso dele sumindo. E o mais interessante é que ele estava indo em direção à Varginha. Era um objeto metálico, ele era metálico, e ele tinha um som, né, muito forte de solda, né, uma eletricidade estática, assim, saiu umas faíscas pelo lado, assim, ele era esverdeado. Como também. que era esse som? Era som de solda, aquele bzz, bzz, fazia tchá, tchá, umas coisas assim. Era um som bem elétrico, de eletricidade mesmo. E aí ele foi subindo. Eletricidade estática. Exatamente, uma eletricidade estática. Como se fosse aquela solda elétrica. Sim. Era mais ou menos aquilo lá. De vez em quando solta aquela faísca, assim também. Você observou algum detalhe embaixo do objeto na hora que ele estava sobrevoando o Ele carro? tinha umas faíscas embaixo. Era assim, o detalhe mais forte eram essas faíscas e de repente uma faísca saía para o lado dele. Assim, E o formato desse objeto? Era redondo. Redondo. Era redondo. Redondinho. Era redondinho. Contatos de primeiro grau. Esses são avistamentos de OVNIs, distantes ou não, onde não há interação direta entre os observadores e os objetos. Isso geralmente envolve apenas a visualização de luzes ou formas incomuns no céu. Sabia que ele já... Presta atenção aqui. Sabia que ele já viu o disco voador? Ah, é? Já vi, não. Não, eu não vi. Eu vi uma luz muito estranha. É, mas Disco- tava... disco Ninguém sabe voador, essa. não. Mas você não tava bêbado, não? Não. Não. Não, que eu tava trabalhando no curral, na fazenda, até... A gente tinha muito gado pra marcar. A gente ficou até às 8 horas da noite, né? Aí, quando acabou tudo, eu falei, vamos fazer uma caminhada. Aí, o meu primo, que faleceu, o Passim, que Deus o tenha, pessoa que eu amava na minha vida demais, e amo até hoje, e o Catatal, do Canal do Boi. Falei, vamos fazer uma caminhada, vamos de noite, pega a lanterna. Aí saímos de noite, fazer uma caminhada, a estrada muito limpa. E saímos. Quando foi umas 8h40, mais ou menos, a gente tinha andado uns 5 quilômetros, saiu uma luz muito grande do meio do mato e uma luz que começou a seguir a gente. Deus me livre. Eu só conto isso porque nós éramos 3. E 3 da mesma idade, senão não contava nunca isso. Aí ela vinha até perto da gente, ela andava do lado, para um lado e para o outro, e não tinha barulho. E ela tinha várias cores. Eu só sei que acho que foi o medo maior que eu passei na minha vida até hoje. Aí você saiu correndo? Não, ela chegou perto. Como é que corre? Correr de uma luz? Chegou perto, não chegou? Ela veio perto de nós uma hora, eu falei, agora nós estamos fodidos. Né? Aí eu falei, Catatal, se aquela luz vier aqui mesmo,
e baixar uma desgraça aqui. Se baixar uma ZTzinha. Se baixar uns orelhudos aqui, e falar, que não sei o quê, e falar português. Porque esse povo é do demônio, né? Eu só sei que essa luz seguiu nós bem uns 50 minutos. Quê? Seguiu. Vocês estavam sem celular pra fazer foto, gente? Nós tava com uma lanterna. Eu acho que Farei foto. a gente tava com uma lanterna pra clarear a estrada, que a gente tava fazendo caminhada à noite. A gente ia andar 10 quilômetros à noite. E a gente tinha andado 5 já, e nós voltou, e a luz acompanhou. E ela mudava. Ela vinha por trás. Ela vinha por trás. 285 Ela mil vinha por pessoas. trás e vinha pela frente. E quando você olhava, a miséria tá atrás. Era muito rápido. Não, mas 50 minutos agora. É ter E mesmo, era é. questão de olhar. Por exemplo, você tá andando aqui. Eu tô contando porque a gente era 3 amigos. Todo mundo viu. Um faleceu agora, eu não vou contar mais essa história. Eu tô contando aqui, vai ser a última vez. Que agora só ficou 2, né? Aí você via a luz na frente, quando a luz sumia. Você olhava para trás, a luz estava atrás da gente. Então é uma coisa muito rápida. Caraca, que louco. Então lá não é rota de avião, não é rota de helicóptero, porque lá não tem abastecimento.